Se o Triângulo das Bermudas, também chamado de Triângulo do Diabo, é uma região no Atlântico Norte conhecida por uma série de desaparecimentos misteriosos ao longo dos anos, lendas urbanas e teorias da conspiração, esse não é o único lugar desse tipo no mundo. Ainda mais ao norte está outra área similarmente estranha e misteriosa, o Triângulo do Alasca. Uma vasta selva que se estende com paisagens e beleza de tirar o fôlego e mistérios arrepiantes. Ao longo dos anos, mais de 20 mil pessoas desapareceram dentro de seus limites. Esse é um número que simplesmente não pode ser ignorado. O local onde aviões, caminhantes e turistas simplesmente sumiram, deixando para trás perguntas sem respostas. Apesar das teorias sobrenaturais, pesquisadores apontam a geografia acidentada como um fator-chave nos desaparecimentos. A densa neve, geleiras e cavernas escondidas tornam o lugar perigoso para a aviação e para quem se aventura a explorá-lo. O vasto território do Alasca também contribui para a quantidade de incidentes, proporcionando espaço para acidentes acontecerem sem serem detectados. Mistérios à parte, a região permanece como um enigma que continua a despertar curiosidade e fascínio. Mas afinal, o que realmente acontece nesse enigmático trecho da Terra? Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo que no caminho eu te explico. O fenômeno do Triângulo do Alasca chamou a atenção do público pela primeira vez em outubro de 1972. Um pequeno avião de passageiros, sem indicações anteriores de problemas, desapareceu enquanto voava o local. Apesar dos extensos esforços de busca, cobrindo os impressionantes 840 mil quilômetros quadrados, nem os destroços nem seus passageiros foram encontrados. E como se isso não fosse suficientemente estranho, este não foi um incidente isolado. Ao longo dos anos, mais aviões tiveram o mesmo destino. Caminhantes desapareceram e tanto habitantes locais quanto turistas sumiram também, como que evaporando no ar. Um desaparecimento particularmente notável foi o do líder da maioria da Câmara nos Estados Unidos, Hallie Buggs, em outubro de 1972. Buggs, juntamente com o representante Nig Benjic e outros dois, embarcaram em um avião bimotor Cessna 310, segundo o político. Sua jornada, que começou com nuances políticas, logo se transformou em um mistério. O avião desapareceu sem deixar rastro. Esse incidente levou à maior operação de busca e resgate da história dos Estados Unidos até aquele momento. Apesar do envolvimento de 90 aeronaves e milhares de horas de busca, nenhuma evidência do avião ou de seus passageiros foi encontrada. Esse evento desconcertante gerou uma série de teorias da conspiração, algumas até ligando o desaparecimento de Buggs às suas visões controversas sobre o assassinato de JFK. Mas, apesar disso, os mistérios do Triângulo do Alasca não se limitam aos céus. Desde 1988, mais de 20 mil indivíduos desapareceram dentro de seus limites. Para colocar isso em perspectiva, são cerca de 4 em cada 1000 indivíduos no Alasca, uma taxa que é mais do que o dobro da média nacional. Então, a pergunta permanece: por que tantas pessoas estão desaparecendo no Triângulo do Alasca? Algumas hipóteses mirabolantes sugerem que o Triângulo do Alasca é um ponto de encontro para fenômenos aéreos não identificados, mais comumente conhecidos como OVNIs. Em 1986, um relatório para a Administração Federal de Aviação afirmou que o voo 1628 da Japan Airlines encontrou 3 desses fenômenos.
O relato do piloto sobre esses objetos, que se moviam erraticamente ao redor do avião, emitindo rajadas de luz, foi posteriormente verificado por radares civis e militares. Esse incidente levou muitos a acreditar que talvez seres extraterrestres sejam responsáveis pelos inúmeros desaparecimentos no Triângulo do Alasca. Mas os OVNIs não são as únicas entidades sobrenaturais ligadas à área. Alguns acreditam que massivos vórtices de energia existem dentro do triângulo. Esses vórtices, dependendo da direção de sua rotação, podem induzir emoções positivas ou levar a sentimentos de confusão e negatividades. Houve relatos de irregularidades magnéticas significativas dentro do triângulo, como bússolas enlouquecendo e pessoas experimentando desorientação e alucinações auditivas. Mergulhando mais fundo no reino do folclore, contos indígenas falam do Kushtaka, uma criatura metafórmica que perambula pela selva do Alasca. Esta criatura, semelhante a uma lontra, é acreditada para enganar aqueles perdidos na floresta, levando-os ainda mais para o desconhecido ou transformando-os em outro Kushtaka. Embora esses contos e teorias sejam indubitavelmente fascinantes, é essencial nos ancorarmos na realidade. O clima do Alasca é imprevisível e muitas vezes severo. Tempestades repentinas podem surgir do nada, tornando a visibilidade quase nula em minutos. Para aviões, sobretudo antigamente, isso pode resultar em desorientação ou colisões com montanhas e outros obstáculos. Para caminhantes e exploradores, uma tempestade repentina pode desorientar, causar hipotermia ou tornar o terreno intransitável. Além disso, o vasto terreno montanhoso e as densas florestas do Alasca podem ser desorientadores até para os mais experientes. É fácil para alguém se perder ou se ferir em um terreno tão inóspito. E uma vez que alguém está perdido ou ferido em uma área tão remota, as chances de resgate se tornam incrivelmente pequenas. A fauna do Alasca também apresenta seus próprios perigos. A região é lar de uma variedade de animais selvagens, incluindo ursos e lobos, que podem representar uma ameaça para os humanos, especialmente se sentirem ameaçados ou estiverem protegendo seus filhotes. Outro fator a considerar é a vastidão do Alasca. Com uma área tão extensa e com tão pouca população, mesmo a busca extensa pode não cobrir todos os cantos possíveis onde alguém poderia se encontrar. Isso, combinado com o fato de que o terreno e o clima podem rapidamente ocultar evidências, torna a recuperação e o resgate extremamente desafiadores. Em resumo, enquanto as teorias sobrenaturais sobre o Triângulo do Alasca são intrigantes, muitos dos desaparecimentos podem ser explicados por fatores naturais e geográficos. O Alasca é uma terra de beleza selvagem, mas também é uma terra de perigos reais e tangíveis. Aqueles que escolhem explorar esta região majestosa devem fazê-lo com cautela, preparação e um profundo respeito pela força e imprevisibilidade da natureza.